com o tema de você estar fora do país. Essa semana, faz menos de uma semana, o Jamil Chad saiu com uma coluna no UOL a respeito da vergonha de explicar o governo brasileiro para os estrangeiros, no caso dele foi um garçom de um bar, de um restaurante na ONU. Eu mesmo voltei para o Chile, sou brasileiro, chileno, então eu voltei para o Chile na terça-feira e eu fui vítima de um crime de ódio ao chegar no hotel onde são encaminhados os brasileiros, porque tinha gente esperando o brasileiro para xingar. Porque o Brasil se tornou o grande polo, o epicentro do que é a pandemia. Então, quando a gente chega no Chile, a gente é encaminhado para um hotel, chega num espaço à parte, e eu tenho a cidadania chilena, então, tipo, não é nem por ser brasileiro, por ter vindo do Brasil, eu já fui agredido. Graças a Deus, tinha alguns ali que somos chilenos também, sabemos responder numa linguagem de baixo calão, que afastou as pessoas que gritavam. Mas, como você explica? Porque eu não consigo, pessoalmente, eu não consigo explicar o bolsonarismo para quem está fora. Eu não consigo explicar um presidente, e eu confesso, eu dou entrevista, às vezes, para os meios do Chile, eu falo, sim, o presidente, no dia que marcou 2.800 mortes, entrou na Corte Suprema contra a quarentena. Como é que você explica? Como é que você consegue falar uma coisa dessas e explicar? E aí eu vou pedir até ajuda para o Fernando, porque a gente tem uns gráficos do que tem sido o Brasil comparado com a União Europeia, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, e na verdade é aí que dói. Eu não sei se você quer explicar primeiro, ou a gente apresenta os dados e chora. Como é que você prefere fazer? Porque... Eu prefiro falar, porque você sabe, Vitor, não tem como explicar, cara. Não tem... A língua não dá conta, e principalmente quando você fala uma outra língua, né? Então, não é mentira, é absoluta verdade. Eu fui comprar hoje material de desenho, eu fui comprar tinta chinesa, nanquim, né? E eu compro numa loja de artes que o cara já me vê sempre lá, me conhece, assim, e tal. E hoje ele puxou conversa, né? Quando eu fui pagar, ele puxou conversa e me perguntou, cara, você consegue me explicar o que... E justamente isso ele disse, você pode me explicar o que está acontecendo no Brasil? É verdade que vocês têm um presidente que é a favor da pandemia? Eu disse, olha, eu falei, por mais que me envergonhe lhe dizer isso, mas é verdade. Né? Nós temos um presidente que acredita, ele é um homem que não, a dificuldade dele de se expressar, assim como o Sérgio Moro, a dificuldade dele de se expressar na língua tem a ver com a dificuldade dele de pensar, né? Então ele é um homem medíocre, sem profundidade e portanto, talvez até eu li aí um artigo de um psiquiatra dizendo que ele tem muitos traços, muitos sintomas de um psicopata, né? Então eu disse isso para ele, olha, ele é um cara que alguém convenceu ele de que infectar todo o Brasil iria livrar o Brasil dos indesejáveis, ou seja, as pessoas mais velhas que na cabeça dele, no seu darwinismo social, na sua ideia, na sua concepção de que o mundo é a lei dos mais fortes, dos mais aptos, essa ideia nazista de que pessoas com deficiências mais velhas são descartáveis. Os povos indígenas não têm serventia nenhuma na cabeça dele. Então, alguém convenceu ele de que se todo mundo se infecta, morre quem tem que morrer na cabeça dele e a economia volta a funcionar. Esse pensamento é um pensamento medonho, ele é assustador, porque ele é tenebroso, porque ele é a maldade, ele é a encarnação do mal, da ideia de que existem vidas descartáveis e que a pessoa não se preocupa com o sofrimento alheio. Então, ele não é capaz de ver uma pessoa sem oxigênio, imaginar uma pessoa sem oxigênio, sufocada pela Covid-19, morrendo aos 70 anos de idade ou mais jovem, né? Então, eu falei isso para ele, eu expliquei tudo isso para ele, eu falei, é difícil para você dizer que isso existe, mas isso existe. O nosso presidente é isso. E eu digo isso com muita vergonha, porque eu não votei nesse sujeito. Eu falei para ele, eu não entrei nos detalhes da minha vida para ele, mas eu falei, eu fiz o possível para que essa pessoa não fosse eleita, mas essa pessoa foi eleita porque a maioria do povo brasileiro escolheu essa pessoa. E a maioria do povo brasileiro escolheu essa pessoa movida por um sentimento muito parecido com o que fez com que
boa parte da Alemanha, a maioria dos alemães, aceitassem o genocídio dos judeus, o Holocausto, né? Então, há momentos em que determinadas sociedades entram numa espécie de transe. O mal é uma estrutura de pensamento, né? O mal não é uma entidade fora. O mal é uma estrutura de pensamento que pode ser feita. Da mesma maneira que a propaganda nazista convenceu a maioria da população de que os judeus eram um elemento a ser eliminado da sociedade e que os alemães não podiam se misturar, da mesma maneira que isso se passou na Alemanha, há pessoas no Brasil com esse pensamento, e esse pensamento foi catalisado por um conjunto de mentiras. A propaganda nazista convenceu os alemães, a propaganda bolsonarista, as fake news também fizeram isso. E Donald Trump fez isso nos Estados Unidos, né? Nós temos outros exemplos, para não dizer que eu estou citando só os exemplos. Vamos citar o exemplo da África, por exemplo, e o genocídio de Ruanda em 92. Tem a ver com esses momentos assustadores em que as pessoas são contagiadas, como na parábola que Saramago criou em Ensaio sobre a Cegueira. É um contágio em que... E aí é isso, quando você tem razão, quando você é uma pessoa que enxerga, você tem que, inclusive, não dizer que você enxerga para não arrancar esses olhos. E você que enxerga tem uma responsabilidade muito grande de se manter inteiro até a epidemia passar ou até você conduzir as pessoas de uma outra maneira. Então, é a maneira que eu busco explicar o Brasil, e eu digo para você que é com muita vergonha, porque esse cara é o vendedor da loja, não é o dono da loja. É o vendedor da loja. Né? Imaginem os setores de elite, de uma elite mais esclarecida, que o Brasil virou um pária internacional. Essa é a verdade. E aí não existe o Brasil, existem os brasileiros. E é óbvio que se o Brasil, como Estado, nação, vira um pária na comunidade internacional, os brasileiros vão ser vistos de maneira preconceituosa pelas pessoas de fora. E aí não me espanta que tenha gente xingando você. Não estou dizendo que as pessoas tenham razão em xingar você, elas não têm razão. Mas elas também estão movidas por um bombardeio sobre o que está se passando no Brasil. E o medo.